Educação à distância, mudando realidades. Olá, queridos alunos e alunas! Sejam muito bem-vindos à nossa disciplina de Técnicas de Recepção, Atendimento e Cobrança. O meu nome é Luciana e eu serei a sua professora nessa disciplina. Mas antes de tudo, eu gostaria de fazer a minha audiodescrição. Eu tenho 1,57 de altura, cabelos curtos na cor castanho escuro, na altura dos ombros. Eu tenho olhos castanhos escuros também. Faço uso de óculos de grau. Neste momento, eu estou trajando uma camisa preta, uma calça preta pantacur, sapatos na cor nude e um casaco na cor lilás. Gostaria de falar para vocês que eu estou nas dependências do estúdio do IFRO Campus Porto Velho, Zona Norte. E logo atrás de mim, nós temos uma parede na cor branca, interligando pontos na cor cinza, formando uma figura geométrica. Aqui ao meu lado esquerdo, nós temos a sigla EAD, que significa Educação à Distância. E logo abaixo nós temos a frase, mudando realidades. E como vocês já sabem, é isso mesmo. A EAD vem mudando realidades e nós estamos felizes de fazer parte dessa mudança. Vamos então iniciar a nossa unidade 2? Vamos lá? Olha só, pessoal, nós então hoje vamos falar sobre cobrança. Ok? Na unidade 1 falamos sobre atendimento e recepção. Hoje, então, na unidade 2, vamos começar sobre esse assunto, falar sobre esse assunto, cobrança. Perguntas iniciais para refletirmos. Você gosta de ser cobrado? Você sabe cobrar quem lhe deve? E se você trabalha ou for trabalhar em um local em que precisa fazer cobranças, já sabe como deve proceder? Deixo essas 3 perguntas aí para vocês, porque é muito comum nós estarmos sendo cobrados por alguma dívida, por algum problema que aconteceu. Às vezes a gente faz um cálculo, faz um orçamento e na hora de pagar nós não temos esse dinheiro. Então é natural que nós sejamos cobrados pelas lojas, certo? Por empresas, chega lá no seu e-mail, né? No seu SMS, no seu WhatsApp, aquela cobrança que às vezes você comprou e quando você foi pagar aquela conta, aquela parcela, você não tinha esse dinheiro. E aí vem a parte da cobrança, não é verdade? Então nós temos aí essas 3 perguntas para vocês, para que vocês reflitam sobre, para que nós possamos, então, introduzir esse assunto chamado cobrança. Ok? Vamos lá. Nessa disciplina, o tema cobrança tem uma perspectiva mais empresarial. Isto é, falaremos de cobrança mais voltada à parte empresarial, que chamamos de iniciativa privada. Pessoal, na aula lá de noções de pessoas, gestão de pessoas e ética empresarial, nós fizemos essa distinção entre iniciativa privada e órgão público, ok? Iniciativa privada, só lembrando para vocês, são aquelas lojas, aqueles estabelecimentos comerciais que não são órgãos públicos, que são aqueles lugares que nós frequentamos, como academia de ginástica, estacionamentos, lojas no geral, tudo bem? Aquela loja de roupas que você ama ir, ela não é um órgão público. Então, ela se encaixa na iniciativa privada. Denomina-se iniciativa privada, é uma empresa, tudo bem? Então, nós fizemos essa distinção. Qualquer coisa, se vocês tiverem dificuldade em lembrar desses 2 termos, eu convido vocês a verem novamente a unidade 2 da disciplina de noções de gestão de pessoas e ética empresarial. Tudo certo, gente? Vamos prosseguir, então. A política de cobrança das empresas são procedimentos utilizados para cobrar dívidas em geral quando elas vencem. As dívidas podem ser cobradas mediante 2 tipos de negociação. Pessoal, isso aqui é a regra, tá?
dois tipos de negociação, mas vocês vão ver aí no decorrer dos slides que eu coloquei também a negociação extrajudicial. Tudo certo? Olha lá. Negociação administrativa ocorre de forma prática entre os envolvidos, o tomador, que são os clientes, e os ofertados, empresas do recurso, eventualmente com a participação de terceiros. As negociações são efetuadas pela própria instituição em sua grande maioria. Vamos lá, pessoal. Vocês provavelmente já observaram essa situação. Pode ter acontecido com vocês, dependendo da idade de vocês. Se você é maior de 18 anos, provavelmente você já recebeu algum tipo de cobrança quando você deixou de pagar alguma conta ou alguma parcela. Se você não tem esse hábito de comprar no crediário ou no cartão de crédito, deixou de pagar essa fatura, mas você observou esse acontecimento com uma outra pessoa, você já viu essa pessoa então sendo cobrada. Não é verdade? Então isso acontece com muita frequência, às vezes acontece um imprevisto e a pessoa não tem ali o dinheiro de pagar aquela parcela ou efetuar o pagamento total da fatura. Então sempre vai ter uma cobrança em vários meios de comunicação. Tudo bem? Prosseguindo. Nós temos a negociação judicial, que é a forma litigiosa e em juízo do recebimento do crédito em geral. Ocorre após a negociação administrativa e quando esta não surte efeito, o serviço jurídico próprio do estabelecimento examina os processos de cada devedor e define quais são as medidas judiciais a serem tomadas. Então, isso aqui também é comum. Tudo bem, pessoal? Essa negociação judicial pode sim acontecer em alguns casos, quando não é resolvido administrativamente, melhor. Vamos lá. Na sequência, nós temos aí a cobrança extrajudicial. Como eu falei para vocês, aqui seria uma exceção à regra. Isso pode acontecer, pessoal? Pode acontecer sim. E ela pode ser feita por meio de cartas, telefonemas, e-mails, visitas pessoais ou através de empresas especializadas, conhecidas como agências de cobrança. Essas agências são contratadas para fazer a cobrança de dívidas em nome de outras empresas ou instituições financeiras. Vamos lá. Pessoal, é o seguinte, essa cobrança extrajudicial pode chegar lá aquela cartinha na sua casa ou na casa de quem você conhece, né? Que está devendo ali alguma parcela e chega aquela cartinha lá do Serasa. Quem nunca, né? Acontece muito. É raro, mas acontece muito. Então, pessoal, chega a cartinha, chega lá o e-mail, chega o SMS, pode ser até mesmo pelo WhatsApp, não é verdade? Eu acredito que vocês já observaram essa situação. Então, essa negociação extrajudicial, ela pode vir a acontecer se não for resolvida pelos outros meios que nós vimos, que são a regra, né? Os outros dois tipos anteriores. Tudo bem? Prosseguindo. O que não fazer no momento da cobrança? Pessoal, é o que não fazer. Tudo bem? Se você for trabalhar em uma área que você vai precisar fazer cobrança, você precisa se policiar. Você pode ser assistente administrativo, assistente em administração, você pode trabalhar como atendente, você pode trabalhar ali no setor de cobrança, seja qual for a área, pessoal, dentro da iniciativa privada, né, que a gente está falando de uma parte mais empresarial, você tem que sempre se policiar para não ser, primeiro aqui, né, que a gente colocou, não seja agressivo. O assistente administrativo, aí também você pode administrar, colocar, né, o outro termo, dependendo aí da profissão que você for exercer, você troca esse termo aí para a sua realidade. Tudo bem? Então, assistente administrativo, ou seja, qual for a sua profissão, você é responsável pela cobrança e não pode ser grosseiro e agressivo com o cliente, esperando que com esses comportamentos
o cliente faça a quitação da dívida. Isso só vai fazê-lo afastar-se da empresa. E vamos combinar, pessoal? Não é isso que a gente quer. A gente não quer perder o cliente, certo? Você tem que cobrar aquela dívida sem necessariamente perder aquele cliente. Tudo bem? Então você tem que ser gentil. Não é porque o cliente está devendo que ele é uma pessoa ruim. Como eu falei, pode acontecer imprevisto, certo? Doenças na família, alguém faleceu, ou veio uma criança nova para a família, né? Chegou uma criança nova para a família. E acontece da pessoa não ter como pagar aquela parcela. Isso é comum, gente. Imprevistos acontecem. Então, você não pode ficar com raiva do cliente. Só porque ele não pagou aquela parcela, você não pode tomar essa dor da empresa para você. A sua função é cobrar, mas é cobrar sem ser agressivo. Tudo bem? E você não quer perder o cliente, muito pelo contrário. Você acaba conquistando o cliente com a sua gentileza. Não é verdade? Como a gente falou na unidade 1, dependendo do atendimento que você oferece ali para o cliente, ele vai lembrar sempre do seu atendimento, da sua cordialidade, da sua recepção, da sua empatia. Nós vimos esse termo também, correto? Então, você tem que sempre se colocar no lugar daquela pessoa. Pode ser que tenha acontecido um imprevisto. Nem sempre a pessoa que está devendo porque ela quer. Tudo bem? Então, vamos lá. Não constranger o devedor. De novo, pessoal, o que não fazer no momento da cobrança. Então, em segundo lugar, nós colocamos aí não constranger o devedor. Constranger o cliente não é a melhor maneira de recuperar a dívida. O melhor é que o assistente administrativo seja sincero e calmo, mostrando interesse em ajudar o cliente a solucionar o conflito. Como nós já conversamos ali no tópico anterior, você tem que buscar soluções para o conflito, mas sem perder o cliente. Aqui é uma questão de jogo de cintura, né, pessoal? Você não pode ter raiva daquele cliente pensando que ele fez de propósito. Pode acontecer N situações que façam com que esse cliente, infelizmente, não pôde pagar aquela dívida antes do vencimento ou no dia do vencimento. Tudo bem? Então, você tenta solucionar o conflito na data mais breve possível, né, para que ele efetue esse pagamento na data mais breve possível, mas sem constranger o devedor, sem constranger o seu cliente. Tudo certo até aqui? Seguindo, então, adiante. O que não fazer no momento da cobrança? Mais uma vez, pessoal, não faça isso. Não deixe recados. Eita, essa daqui é comum, muito comum. Você está devendo. Aí o que acontece? Chega a ligação no setor que você trabalha, o seu colega fica sabendo que você está devendo, não é verdade? Deixa um recado lá e fala assim, olha, Luciana, o Bradesco, vamos colocar aqui, né, o nome para vocês gravarem, né, o exemplo, a situação. O Banco Bradesco ligou e disse que você está devendo, deixou aí um recadinho, né, para que você entre em contato. É ou não é comum, pessoal, esse tipo de constrangimento deixando recados? Então, cuidado com isso. Não deixe recados. Você que vai trabalhar com essa área de cobrança ou que já trabalha nessa área, você não pode deixar recados. Isso é um tipo de constrangimento. Tudo certo? Se você for falar com a pessoa que está devendo, com o devedor, com aquele cliente, você fala diretamente com o cliente. Você não vai deixar recados para o colega, para o pai, para a mãe, para a irmã. Não faça isso, pessoal. Isso é totalmente constrangedor. Novamente, eu falo para vocês sobre a questão da empatia. Se coloque no lugar da pessoa. Você não vai querer ter esse tipo de constrangimento. Então, você não vai fazer isso com esse devedor, com esse cliente. Tudo bem? O raciocínio é esse, ok? Então, vamos lá, gente. O que não fazer no momento da cobrança? Continuando. Saiba os dados da dívida. Nada mais desagradável que um cobrador não lembrar o nome do cliente
ou se confundir no momento de dizer o valor total da dívida. Incertezas podem levar o cliente a contestar a dívida. Pessoal, é o seguinte, você troca o nome do cliente, ou então você não sabe nem o valor total que esse cliente está devendo. Qual que vai ser a sua reputação? Não lembra, está esquecendo, está confundindo, né? Isso não é legal. Tudo bem? Então, tenham cuidado com esse tipo de coisa, tá? Na cobrança, vocês têm que ter os dados todos certos do cliente. Não adianta você querer ligar para o cliente X e falar o nome Y, ok? Então, cuidado. Se atentem aos dados da cobrança para vocês não passarem vergonha ou então, mais ainda, né? O cliente vier contestar essa dívida porque você se confundiu ali no momento da cobrança. Então, pessoal, muito cuidado com isso, tá bom? Pode parecer insignificante, pode parecer muito simplório, mas isso às vezes acontece. A gente acaba trocando aqui alguns nomes, né, alguns valores. Então, chama a atenção de vocês para essa questão aqui. Muito cuidado com isso. Tudo bem? Seguindo. Nós temos, então, o Código de Defesa do Consumidor, o famoso CDC. Provavelmente você já ouviu falar nesse código, ou você também precisou dele em algum momento. Então, pessoal, vamos lá colocar aqui alguns pontos do Código de Defesa do Consumidor. Não desrespeite esse importante instrumento. Ele nos dá alguns parâmetros a serem seguidos na cobrança de clientes. Desrespeitar o CDC pode gerar multas ou até prisão. Portanto, essa é, sem dúvida, a dica mais importante de todas e, por que não dizer, né, pessoal? É a dica mais importante aqui da nossa aula da unidade 2. Tudo bem? Então, chamo a atenção de vocês para um detalhe. O que acontece, pessoal? É comum nós vermos nas lojas que nós frequentamos um exemplar do Código de Defesa do Consumidor. Se você prestar atenção, é obrigatório em todas as lojas ter esse instrumento, porque o consumidor precisa saber dos seus direitos. Se por acaso ele esquecer, vai estar ali disponível aquele livrinho ali, que é o famoso CDC, ok? Então, as empresas elas são obrigadas a disponibilizar uma cópia desse código, tanto para o cliente saber dos seus direitos, quanto para a empresa também, porque, pasmem, tem um item lá que é só para as empresas, ok? Então, se você pegar o CDC para fazer uma leitura, vocês vão ver que tem direitos e deveres dos consumidores e direitos e deveres das empresas. Tudo bem? Então, é para isso que existe o Código de Defesa do Consumidor. Nem sempre o cliente tem razão. Às vezes a empresa também tem razão. Então, ali é um jogo de cintura, mas geralmente a empresa ela quer satisfazer o cliente. Vocês lembram da unidade 1? Então, elas vão sempre estar ali tentando conquistar o cliente, satisfazer o cliente, encantar o cliente. Tudo bem? O Código de Defesa do Consumidor, então, o famoso CDC, ele está ali disponível para isso, ok? E geralmente as empresas vão ali tentar manter a fidelidade daquele cliente, manter uma relação contínua com aquele cliente, para não perder aquele cliente nem a sua família. E também vocês sabem, né, como eu falei na unidade 1, se você gosta de uma loja, geralmente você recomenda ela para várias pessoas. Se você não gosta, geralmente você também fala dessa empresa, mas você vai estar falando mal, não é verdade? A gente sempre tem pontos, né, de opinião sobre as empresas, então você fala bem ou você fala mal, dependendo da forma como você é atendido ou dependendo da forma como você é cobrado, não é verdade? Então reflitam sobre isso também, ok? Então, gente, por hoje é só. A nossa unidade 2 acaba aqui. Eu agradeço muito a sua companhia nesse vídeo e até o próximo curso. Obrigada. Tchau, tchau.
Educação à distância, mudando realidades.